Parece que Jesus está dando mais atenção para um outro do que para a gente. A gente está correndo atrás, está batalhando, está lutando, e às vezes se sente como Marta. Eu estou sozinho, enquanto o Senhor está aí dando atenção para outras pessoas. As tempestades da vida abalam a nossa fé. Mas hoje, queridos, a palavra não é de acusação. A palavra é de direção. Irmãos, embora eu e você possamos ter crises de fé com Deus, Ele entende. E Ele continua me amando, continua amando você, e Ele continua fazendo de tudo para mostrar que a gente não precisa ter medo, a gente pode confiar e ter fé. Eu quero apresentar 3 razões pelas quais os discípulos deveriam ter fé e não medo. E essas razões são as mesmas que eu e você precisamos considerar no nosso dia a dia. Então, em primeiro lugar, por que que os discípulos deveriam ter fé e não medo? Em primeiro lugar, por causa da promessa de Jesus. Jesus disse assim: nós vamos passar para outra margem. Quando você lê esse texto no original, Jesus está dizendo: nós vamos para outra margem, isso vai acontecer. Ou seja, o destino daquele barco não era o fundo do mar. O destino dos discípulos não era o fundo do mar, era outra margem, porque Jesus disse que eles iam passar para outra margem, e eles deveriam se apegar a essa promessa, porque o que Jesus diz, Ele cumpre. Mas o que isso tem a ver com a gente? Tudo a ver. Porque na Bíblia nós encontramos muitas promessas que Jesus fez para mim e para você. Por exemplo, o Salmo 23 diz o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que que eu estou com medo de que algo vai faltar, se o pastor disse que não vai? Em Filipenses 4,19, Paulo diz assim: o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas, em Cristo Jesus. Por que, irmãos, ficamos tão ansiosos com o dia de amanhã, se Jesus disse que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas? A gente precisa lembrar que Jesus é o dono da prata e do ouro. Ele tem o controle sobre tudo, e Ele nos fez promessas. Irmãos, às vezes a gente olha tanto para o problema, que a gente esquece do tamanho do Deus que a gente serve. A gente precisa se concentrar naquilo que Jesus prometeu, não no que a circunstância que enfrentamos está dizendo para nós. Jesus certa vez disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu sei que às vezes, queridos, bate um medo. Como é que vai ser isso? A gente vai ser uma igreja independente? É a gente que vai ter que se sustentar aqui? Será que a igreja presbiteriana de Mogi Guaçu vai nos abandonar completamente? Irmãos, quem disse que vai edificar a igreja é Jesus. Quem disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja é Jesus. Não é o pastor Jonatas, nem o conselho da igreja presbiteriana de Mogi Guaçu, muito menos o dinheiro da igreja que garante a existência dessa igreja. Quem garante a existência dessa igreja é o cabeça dela, que é Cristo Jesus. Ele é o provedor.
Então por que que não precisa ter medo, mas fé? Porque Jesus já nos fez promessas. Em segundo lugar, irmãos, por que que os discípulos deveriam ter fé e não medo no meio daquela tempestade? Por causa da presença de Jesus. Primeiro, por causa da promessa, e segundo, por causa da presença. Guarde isso: o Criador do céu, da terra e do mar estava naquele barco. O mar não poderia destruir o seu próprio Criador. Jesus estava ali no meio daquela tempestade. A presença de Jesus é suficiente para eu confiar que tudo vai ficar bem. Certa vez Isaías escreveu, é claro que foi Deus falando através de Isaías: ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, eu todavia não me esquecerei de ti e jamais te abandonarei. A palavra de Deus também diz que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. A presença de Deus é constante na nossa vida. Amigos podem faltar, família pode faltar, mas Jesus jamais vai faltar, jamais vai se afastar de você. E sabe, queridos, tem momentos da vida que Deus deixa pessoas que nós confiamos e amamos falhar conosco e até se afastar da gente, sabia? Eu já tive experiências onde a própria família se afastou no momento que eu mais precisava, mas depois eu entendi que Deus permitiu, sabe para quê? Para eu confiar que a presença de Jesus é suficiente, para trazer conforto, consolo, e de que eu não preciso depender de uma outra pessoa, para eu me sentir em paz, porque a presença de Jesus é suficiente para isso. Por causa da presença dEle, a gente pode ter fé, e não precisa ter medo. Guarde uma coisa: em todos os desafios que Deus propor para mim e para você, Ele promete a sua presença. Eu lembro de Josué, quando ele teve que assumir a liderança do povo de Israel, quando nada mais, nada menos do que, quando ninguém menos do que Moisés morreu. O grande líder do povo de Israel morreu, e Josué teve que assumir a liderança daquele povo. E o que Deus disse para Josué? Seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. O que Deus diz para essa igreja hoje é a mesma coisa. Sejam fortes, corajosos, avancem, tomem essa decisão mesmo de crescer, de avançar como igreja nessa cidade, sendo uma igreja independente, na certeza de que Jesus estará com vocês, e isso é suficiente. E em último lugar, queridos, por que que os discípulos deveriam ter fé e não medo? Por causa do poder de Jesus. Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. E terceiro, por causa do poder de Jesus. Eu acho interessante, porque esse texto termina com uma pergunta. Os discípulos olham uns para os outros e dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus responde, ou melhor, ele continua respondendo essa pergunta: quem é este? Este é aquele que tem poder sobre a natureza, sobre o vento, sobre o mar.
E ele acabou de demonstrar isso para os discípulos. Ele tem poder sobre a natureza. Mas o texto não para por aqui, porque quando você lê o capítulo 5 de Marcos, sabe o que você vai encontrar aí? Logo nos primeiros versos, Jesus chega na outra margem, como ele prometeu que faria. O barco chega lá. E quando eles descem, um endemoniado vem ao encontro de Jesus, e diz a Bíblia, diz o capítulo 5 de Marcos, que esse rapaz tinha 6.000 demônios dentro dele, uma legião de demônios, e Jesus expulsa aqueles demônios com uma palavra só. Os demônios vão para os porcos, e os porcos se jogam no mar. Vocês lembram que isso acontece? E o que Jesus está demonstrando com isso? Jesus está respondendo aquela pergunta: quem é este? Este é aquele que acalma o mar e o vento, mas este é aquele que tem poder sobre espíritos malignos e sobre o diabo. Ele ordena que uma legião de demônios saia de um homem com uma palavra, e isso acontece imediatamente. Mas o texto continua, e Jesus sai daquela outra margem, e vai para um outro lugar. Chegando lá, um oficial chamado Jairo, um homem que tinha recursos, tinha dinheiro, tinha autoridade, vai ao encontro de Jesus e diz: Senhor, a minha filha está enferma, vá até a minha casa. E Jesus vai até a casa de Jairo. Quando ele chega lá, a menina já morreu. E o que Jesus faz? Ele diz para a menina: menina, levanta-se. E a menina imediatamente levanta. E Jesus está ainda respondendo aquela pergunta dos discípulos: quem é este? Este é aquele que tem poder sobre a natureza, este é aquele que tem poder sobre espíritos malignos, mas este também é aquele que tem poder sobre a morte. E a pergunta ainda não é ainda totalmente respondida, porque o texto continua. Jesus sai da casa de Jairo, e quando ele está caminhando pela rua, uma multidão o segue, e uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, ela gastou todo o dinheiro para resolver esse problema de saúde e não conseguiu, mas ela então consegue tocar nas vestes de Jesus, e quando ela toca, sai poder de Jesus, e ela é curada imediatamente. E Jesus ainda está respondendo aquela pergunta: quem é este? Este é aquele que tem poder sobre a natureza, este é aquele que tem poder sobre espíritos e sobre o diabo, este é aquele que tem poder sobre a morte, e este é aquele que tem poder sobre as doenças. Jesus é o Todo-Poderoso, não há impossível para Ele. Jesus demonstra para os discípulos, e demonstra para mim e para você, que nós podemos confiar, e não precisamos ter medo, porque Ele nos fez promessas, porque Ele se faz presente,